Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Vamos para os nossos principais destaques da semana. Aprígio corta itens essenciais do uniforme para crianças. Vereador enfermeiro Rodney afirma que pronto-socorros atendem rápido, mas até apoiadores de Aprígio reclamam que são maltratados na saúde. Parte de vereadores, na verdade, entram em desespero. Furtos de veículos crescem em Taboão da Serra. Vereador Sandro Aires afirma que Aprígio derrubou base da GCM no São Judas. Ainda nesta edição, o resultado do julgamento do Tribunal de Justiça sobre os casos de LNs ilegais. Aprígio tem nova derrota na Justiça. E TJ acaba com gratificações a funcionários comissionados. É o que você vai ver agora. Estamos de volta. Vamos para os nossos destaques desta semana. Aprígio corta itens essenciais do uniforme das crianças. O prefeito de Taboão da Serra começou a entregar os uniformes escolares agora em março. Detalhe, no ano passado, o Adilson Oliveira, os uniformes foram entregues em agosto. Por que será? Este ano é um ano de eleição, e quem não gostou muito da ideia aí, da falta desses dois itens, foi o vereador Sandro Aires. Veja. Aqui da educação, é uma vergonha o prefeito sair às escolas, entregar o uniforme escolar na sacolinha, sem mochila. Esse governo não entregou uma mochila. 31 mil alunos da rede pública não têm mochila. Eu me lembro quando eu era criança, que eu tinha que separar ali o papel crepom e colocar nos nossos cadernos, porque a gente não tinha mochila aí à escola. A gente tinha que separar ali o saco de arroz para colocar nosso material escolar para não molhar. As crianças de Taboão da Serra vai correr do mesmo jeito, porque 3 anos o prefeito Aprígio não entrega mochila. E nesse último uniforme escolar que o prefeito Aprígio está entregando, ele está entregando sem tênis. Os tênis não estão indo para as crianças. Entregando em sacolinha. Eu teria vergonha de ir numa escola entregar um material desse. E o senhor não está passando no telão os avanços da educação. O senhor está indo nas escolas mostrar a municipalização da BR-116, prefeito Aprígio. O senhor não está mostrando para os pais dos alunos o avanço da educação, porque no seu governo não teve avanço na educação. As escolas estão sucateadas. Entra dentro das salas de aula, ventiladores quebrados, e muitas delas não têm ventilador. Eu irei mostrar. É o nosso papel em mostrar. Muito bem. Você viu aí o vereador Sandro Aires, inclusive, não sei se você é dessa época, que rasgava o saquinho de arroz e para colocar os materiais, Adilson Oliveira. Né? Muito bem. Agora, vamos ver como é que foi composto na época, em 2020, no governo Fernando Fernandes. Era uma jaqueta, uma calça escolar, 2 bermudas, 3 camisetas manga curta, uma manga longa, 3 pares de meia, 1 par de tênis e uma mochila. 2020, governo Fernando Fernandes. Vamos ver agora no governo Aprígio. A jaqueta, muito bem, uma calça escolar, 2 bermudas, 3 camisetas de manga curta, uma de manga longa, 3 pares de meia não veio, 1 par de tênis não veio e também uma mochila que era entregue também não veio. Adilson Oliveira, é uma vergonha, né? As mães reclamando muito, as entregas estão sendo feitas em sacolinhas plásticas. Olha só, você está vendo aí em sacolinhas plásticas.
Antigamente as crianças recebiam também uma mochila, né? Vinha numa mochila bacana, legal, muito bem. 2 itens, Adilson Oliveira, importantíssimos, e também as entregas são feitas em doses homeopáticas. Ou seja, ele vai lá, pega uma escola essa semana, entrega, põe telões de LED, né? Como o Sandro Aires destacou aí, em vez de ele falar sobre educação, ele está falando sobre o quê? Municipalização. A BR é nossa. É uma vergonha, né? Falar sobre municipalização dentro de uma escola, querendo fazer propaganda do seu governo. Olha, até chegar, nós temos cerca de 70 escolas, mais ou menos, não sei se é esse número, até chegar na escola... 70ª escola já vai ser lá para quase metade do ano. Cada entrega tem balão, foguete, tem telão, tapete vermelho, banda. Uma vergonha, Adilson Oliveira. Falta principalmente ali, né? O tênis é um item principal. Mães reclamando de que falta até meias. E também se entregue nessa sacolinha com o dinheiro que está arrecadando. É uma vergonha, Adilson Oliveira? É uma vergonha, uma vez que o Aprígio, no começo de fevereiro, fez um vídeo dizendo que ia entregar o uniforme no primeiro mês de aula, né? Todo garboso, né? Como se estivesse fazendo um grande feito. É mais do que obrigação entregar antes das aulas começarem. Mas, só que não, né? Mais uma vez, uma conversa fiada, porque está entregando aos poucos. Tem escolas que só estão recebendo, os alunos só estão recebendo agora em março. Então a promessa, o vídeo do governo, da maquiagem, né, já caiu por terra, né? Então não está entregando. Muitas crianças, a maioria das crianças, dos alunos, vai receber o uniforme em março, olha lá, hein, em abril, chegando nessa doada, chegando na metade do ano. E, como você mesmo disse, bem disse, Márcio, sem 2 itens importantes. O tênis e também as meias. Como é que pode, né? 2 itens faltando. Eu até perguntei para uma mãe da escola da MF Dalva, ali do Jardim Salete. Aliás, o Aprígio esteve nessa escola fazendo a entrega do uniforme incompleto, né? Ele resolveu passar lá, né, depois de reformar a escola, que demorou mais de 1 ano, deixou abandonada. Aí o ano passado ele nem apareceu lá, né? Porque, né, não quer ouvir as mães reclamarem, os pais do estado da escola. E neste ano ele resolveu passar lá. Aí entregou, mas incompleto. E o material também ainda não entregou, viu, Márcio? O material escolar também ainda não foi entregue. Até a mãe, eu até perguntei para a mãe sobre o material escolar. Aí ela se referiu, ela disse assim, eu perguntei para ela, quando vão entregar o material escolar? Aí a mãe responde assim, um dos capachos, olha a expressão da mãe, um dos capachos do governo falou que vai ser no dia 15, né? Hoje nós estamos no dia 13, então até sexta-feira, então, segundo a direção da escola disse para essa mãe. Então o uniforme não entregue, o material não entregue e não entregue as meias, o par de meias e também o par de tênis. Respondendo a sua pergunta, Márcio, eu não me lembro de levar material escolar num saco de arroz, né? Mas do jeito que está, né? Tá quase isso, né? Quase. Entregando numa sacolinha, tá quase isso, entregando num saco de arroz, né? A crítica do vereador Sandro Aires aí é pertinente, né? E eu faço coro ao vereador. O Aprígio não mostrou nos telões nenhuma ação da educação, porque não tem ação da educação. Olha aí, só atraso, né? Só lambança na educação. Então tem que fazer propaganda sobre aquilo que o morador não vai ter nenhum benefício. A municipalização da BR. Porque não tem obra, olha os congestionamentos aí,
que já estão aparecendo, ainda mais, inclusive teve nessa quarta-feira um congestionamento monstruoso na Regis Bittencourt, Nova Avenida Aprígio José Bezerra da Silva. E para com essa vergonha de reunir as mães na quadra, lá fazer com telões. A entrega de uniforme tem que ser feita de uma forma, é uma obrigação. Faça a sua entrega no prazo certo e para de ficar aí fazendo como se fossem ações do governo. Como se fosse, tá faltando foguete, ou tá balões. Só atrasa a entrega. Atrasa, tem que esperar o prefeito, na agenda do prefeito, para ir lá fazer a entrega. Exato, tem que ter agenda ainda, quando ele pode. Para com isso, entrega os uniformes, faça a obrigação. Não é fazer disso um evento, não. Próximo destaque com Adilson Oliveira. Aprígio tem nova derrota na justiça e TJ acaba com gratificações a funcionários comissionados. O Tribunal de Justiça, em decisão do órgão especial, emitiu um acórdão, acolheu uma nova ação direta de inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral do Estado contra um ato do prefeito Aprígio de dar gratificação a livre nomeados a rodo, sem nenhum critério. Aliás, no julgamento dos desembargadores é uma discussão, é uma decisão já do mérito. Ou seja, não cabe recurso, é uma decisão final. E na própria emenda do julgamento diz assim: ação direta de inconstitucionalidade sobre função gratificada e auxílio para a diferença de caixa, vantagens concedidas de forma genérica e sem critérios objetivos, inobservância, ampla discricionariedade ao administrador público. Ou seja, deixar no critério do administrador, sem nenhum tipo de dosagem, né? Não tem nenhum critério, nenhuma disciplina, nenhuma regra para que o administrador conceda a gratificação a quem realmente merece. Então é porteira aberta, viu, Márcio? De acordo com as conveniências do prefeito, ele escolhe aquele, né, que agrade mais ao propósito dele, e ele vai lá e dá uma gratificação. E ele fala, e o tribunal fala, afronta aos princípios de moralidade, razoabilidade e interesse público. Violação, ação julgada procedente, essa questão das gratificações. Lembrando que as gratificações eram concedidas pelo Aprígio, que iam de 15% até 100%. Ou seja, mais do que o valor do salário, imagina. Né? E um dos apontamentos do tribunal é que, olha só, o Aprígio dava gratificação para um funcionário livre nomeado que só fazia o trabalho dele, aquilo que era a função dele fazer, né? A função corriqueira, né? Então, ou seja, é pagar duas vezes, né? Aquilo que o funcionário já recebe por aquilo que ele tem que fazer, de fato, ele está recebendo para exercer aquela função, e aí um mandatário tão bondoso com o dinheiro alheio, com o dinheiro seu, contribuinte, vai lá e dá mais 100% de gratificação. É uma verdadeira farra que agora brecada pelo Tribunal de Justiça, Márcio. Eu vou destacar aqui uma denúncia de um funcionário, né, que a gente evidentemente não vai dizer o nome, mas ela diz assim: ao roda de fogo, uma servidora, como pode uma servidora ter R$3.500 de gratificação, sendo que ela é ajudante geral, tá certo? E tem um salário muito inferior. Diz ela também, abrindo aspas, evidentemente, não seria injustificadas demais. Ela deu o nome da servidora e já não acredita mais no Ministério Público, mas uma boa notícia para você aí, a funcionária.
o Adilson Oliveira acabou de dar uma notícia, porque ela disse assim, Adilson Oliveira: já não acredito mais no Ministério Público. É inadmissível essa situação. O pior é que sai do nosso bolso, fecha aspas. Mas a senhora ou o senhor, tá aí a boa notícia de Adilson Oliveira: acabou a farra. Acabou a farra. A decisão foi do desembargador relator Fernando Melo Bueno Filho, que foi acatada pelo conjunto de juízes do Tribunal de Justiça. Então, essa questão de dar gratificação a torto e a direito, né, sem nenhum tipo de critério, de acordo com o gosto do freguês, né? Porque, Márcio, eu quero destacar aqui, porque há relatos, há denúncias de que o Aprígio concedeu gratificação para livre nomeados que fizeram jogo sujo, a ponto de fazer relatório para prejudicar pessoas que faziam parte do Conselho Municipal de Saúde, por exemplo. Né? Então há essa denúncia. Então dava gratificação a quem fazia o jogo do prefeito, inclusive quem fiscalizava os serviços municipais. Então, se você fiscalizava, colocava um livre nomeado para fazer um relatório, para fazer com que esse cidadão que estava fiscalizando fosse retirado, expulso do conselho. Olha o ponto que chega a disfarçatez do chefe do executivo municipal fazendo uso dessas gratificações ilegais. Márcio Canciano. Vamos lá, eleições 2024. Parte de vereadores, na verdade, eles entram em desespero. Adilson Oliveira, lado, partido e miolo, que a gente vai explicar o que é já, ainda é um problemão para alguns vereadores. Vamos lá dar algum exemplo, né? Depois de uma declaração do ex-prefeito Fernando Fernandes, em não querer vereadores em seu time, só restaram 2 lados. Mas os mesmos problemas de cada lado são com a formação de partidos e ao chamado que a gente acabou de falar, o miolo. São aqueles famosos antigos escadinhas, aqueles que têm votos de 500, 600 só para eleger os que estão mais votados. Então, parte desses vereadores, inclusive vou citar mais um exemplo, foi Carlinhos do Leme e o vereador Galo, Adilson Oliveira, em primeira mão para você. Eles perderam um partido União Brasil, que foi para o engenheiro Daniel. E o vereador Galo e o vereador Carlinhos estão sem chão, estão perdidos, entraram de um desespero. Eles não sabem se vão ficar no governo, não sabem ainda se vai ficar com o engenheiro Daniel, estão perdidos. Outro que está também aguardando essa situação é o vereador André Egídio, presidente da Câmara, também não sabe para que lado vai Adilson Oliveira. Alguns já se definiram, como o caso da Érica Franchini, vereador Sandro Aires e também Marcos Paulo, já foram para o engenheiro Daniel, já estão definidos lá. Mas também estão com problemas sérios, que são os escadinhas, tanto do Daniel, tanto quanto o prefeito Aprígio, Adilson Oliveira, alguns vereadores mesmo da base. Anderson Nóbrega também não definiu para onde vai. O vereador Ronaldo Nishi já definiu o PDT, mas está numa enrascada danada, porque quem vai compor com ele no partido? Então, os chamados miolos, os escadinhas, estão espertos. Adilson Oliveira não querem mais ser escadinhas para vereador, não. Eu não sei como é que eles vão fazer. O bicho está pegando, Adilson Oliveira. Até o final deste mês de março, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. O fato é que os vereadores que estão em mandato, aqueles que estão ainda na base do governo, estão vendo que a situação do governo Aprígio é cada vez
mais crítica, mais caótica, né, por conta de todos os problemas administrativos, e agora estão, né, sem nenhuma interlocução do executivo, que não conversa sobre política, Nada. não conversa com os vereadores que estão na base, né? Aquelas lideranças que eram, nas últimas eleições, tiveram uma boa votação, muitos já pularam do barco, já estão indo para outros grupos políticos, porque o governo Aprígio é ruim de política, essa é a verdade. E aí agora esses vereadores que estão, né, estão no mandato, estão tentando ver para onde vão, né? Agora o fato é que os chamados miolos, os candidatos com uma votação mediana, né, tradicionalmente, eles estão, olha, com a faca e o queijo na mão, hein? Estão numa situação mais favorável. Pode haver muito conflito aí entre os vereadores e os chamados escadinhas ou miolos, né? Então é uma situação para a gente observar bem para onde eles vão e segundo que interesses. O fato, eu queria lembrar que o vereador Marcos Paulo, na semana passada também, né, desembarcou do governo Aprígio, né, depois de ter uma posição um tanto dúbia, né, às vezes elogiava o governo, às vezes ficava, né, só observando. O fato é que o Marcos Paulo saiu do governo e agora tem essa questão desses outros vereadores que estão se coçando para ver para onde vão. A vereadora Joyce Silva teve a nenê, agora uma menina, né? Ela está afastada, né? E também não sabe para onde vai, se é candidato ou não, se é a Arlete Silva ou se é ela, ou seja, a bagunça está generalizada, o governo não fala com os vereadores, não fala com ninguém, os escadinhas estão vendo cada um a sua parte, não querem ser escadinha mais não. Olha, o desespero bateu e tá feia a coisa ali, Adilson Oliveira. Acendeu a luz amarela, né? Acendeu a luz. Para muitos vereadores aí. Sabe? Pode ser que tem que vereadores com bom potencial de voto, pode ser que fiquem pelo caminho, percam a cadeira na Câmara. Mesmo porque não teve trabalho. 3 anos e 2, 3 meses não tiveram um trabalho, tá? Muitos ali não fizeram nada, Adilson Oliveira, ficaram dependendo de obrinhas do Aprígio. Muitos vereadores, precisa ali de uma capinagem, precisa ali de uma lombada. Capinagem não tem, olha o mato por toda a cidade. Não teve capinagem. Obra, se não fez a zeladoria, muito menos obra. O secretário de manutenção é candidato ou vereador ou vice-prefeito lá em Buenos Aires, não está preocupado com o bom. Então, se os vereadores ficaram 3 anos, quase 3 anos e meio, né? Só parabéns, Aprígio. Parabéns, Aprígio. Muito bem, Aprígio. Muito bem, prefeito. Bate na porta lá do eleitor agora. Vamos lá, então, Adilson Oliveira. Próximo destaque é contigo. Vamos lá. Furto de veículos crescem em Taboão da Serra. Vereador Sandro Aires afirma que Aprígio derrubou base da GCM no São Judas. Muito bem. Nós estamos, Taboão da Serra está sem o vídeo monitoramento há 50 dias, há quase 2 meses. A Taboão da Serra está no escuro, está à mercê da criminalidade, porque a GCM não consegue fazer um monitoramento, as câmeras flagrar assalto, furto. E falando em furto, olha, eu vou falar só do furto, né? Para ter como exemplo, a moradora Silene, vou até pegar aqui a postagem dela, ela fez uma postagem na rede social no dia 16 de fevereiro, ela fez uma postagem que o automóvel da família é um automóvel de estimação, viu, Márcio? Tem mais valor sentimental, um Fusca branco. Deixa eu só pegar aqui um Fusca branco, né? Foi furtado. Você está vendo a imagem, a Silene, ela escreveu assim: roubaram nosso Fusca branco por volta das 17 horas no centro do Taboão. Caso alguém veja por aí, placa, vamos fazer utilidade pública aqui, para ajudar a família, placa BPX
0213. Você está vendo a imagem aí, a moradora Silena, ela fez a postagem, o furto foi no dia 16 de fevereiro. Agora, a gente apurou que onde esse automóvel estava parado, estava estacionado, Márcio, você que nos acompanha, tinha 2 câmeras embaixo. Tinha 2 câmeras, só que não estavam funcionando, né? Como eu disse aqui, desde 20 de janeiro, as câmeras não estão registrando nada. Aliás, muitas já não estão mais nem no poste, já foram retiradas, a maioria, cerca de 80 câmeras, a empresa que detinha um contrato, depois da não renovação pelo grande mestre de gestão pública, Wagner Eckstein Jr., né, que não providenciou um novo contrato. Então a empresa não teve o contrato renovado, encerrou o contrato, não quiseram mais o serviço da empresa, a empresa foi lá e retirou as câmeras. Então, se as câmeras estivessem funcionando, podia ser que até inibisse o furto desse Fusca, ou até as câmeras poderiam ajudar a identificar quem fez o furto. O fato é que as câmeras não estavam funcionando, então essa família ficou no prejuízo por conta do furto deste veículo. Muito bem, e aí, no mês de janeiro, agora, que é o último dado da segurança pública, você está vendo aí a tabela, Taboão da Serra registrou, em janeiro do ano passado, 2023, tinha registrado 33 furtos de veículos. Agora, em janeiro de 24, 40 furtos de veículos. Um aumento de 21%. Você está vendo aí a tabela. Essa é a questão esse dado dos furtos de veículos, aumento em Taboão da Serra. Muito bem. Se não bastasse isso, o Aprígio se dá o luxo, além de não colocar GCM, de não valorizar GCM, não dar condições de trabalho para GCM. Não tem nem rádio, Márcio. Não tem câmera. Tá, o monitor lá na central de vídeo monitoramento está apagado. Não tem câmera funcionando. O Aprígio se dá o luxo de derrubar uma base da GCM no São Judas que estava sendo construída. Agora, por que motivo? Por picuinha política. Porque foi uma indicação do vereador Sandro Aires. E pior, o material para fazer a base que estava sendo, a construção estava sendo iniciada, o material tinha sido doado pelos comerciantes da região ali, da rua Vicente Leporassi, ali perto do São Judas, perto da escola Maria José Luizeto, o supermercado ali na região, né? Naquela região, o Aprígio foi lá e derrubou. Veja o que o vereador Sandro diz. Eu queria, dentro desses 3 pontos aqui, pontuar algumas coisas que está acontecendo nesses últimos dias, nesses últimos tempos, principalmente com a derrubada da base da GCM do Jardim São Judas. O prefeito Aprígio, por vaidade, porque é um prefeito vaidoso. O senhor é vaidoso. O senhor é vaidoso. E por vaidade o senhor derruba uma base da GCM que não colocou no papel, porque foi esse vereador que indicou em 2021. 2022, com os comerciantes local, que colocou ali material de construção, tanto Roma, quanto Salgueiro, quanto Vieira Material de Construção, colocou ali para construir, porque eles clamam por segurança pública. Sabe que a segurança pública é o pilar de uma sociedade organizada. E na nossa região está tendo muito assalto. Pessoas não conseguem ir e vir para o seu local de trabalho de madrugada sendo assaltada. Leva aliança, mas com certeza no seu condomínio tem segurança privada 24 horas. E o povo? Como que fica? Conversamos, já que não teve viabilidade de colocar a base para funcionar. O senhor falou, vamos construir ao final da Vicente Leporassi, próximo ao supermercado Porto Seguro, uma base de apoio, tanto para PM quanto para GCM, e dar a segurança pública que a população merece e precisa. E o senhor não fez isso. O senhor derrubou primeiro a base para construir uma rotatória.
porque também a ideia da rotatória também veio nossa, porque quando o senhor fala lá atrás que ia construir uma base da PM e da GCM, fazer ali o ponto de apoio. Por que o ponto de apoio, Nishi? Porque o ponto de apoio ele percorre o bairro. A gente sabe que muitas das vezes a base da GCM, o GCM não pode percorrer o bairro, ele tem que ficar ali no seu posto, no seu local de trabalho. Então a ideia foi ótima, mas o senhor não cumpriu, porque o senhor não cumpre palavra, o senhor não tem palavra. Tá aí, Márcio Cancian, picuinha política de novo. Tá bom, já tá naquela, né, pasmaceira em relação à segurança. Agora, por causa de briga, porque o vereador se tornou oposição, o Aprídio vai lá e castiga a população. Destrói um patrimônio público, né? O que nós estamos vendo é uma destruição de um patrimônio público. Ele devia pagar por isso, né? Ele vai ter que ir lá nos comerciantes e devolver o dinheiro a eles. O Aprídio tem que pagar por isso. Vai entrar no Ministério Público e tem que pagar por isso. Além de ser incompetente, ele tem que pagar a incompetência dele. Não é possível. Isso é um absurdo. Eu vou parar por aqui. Ou seja, os comerciantes ajudam ainda a municipalidade, a prefeitura com um material, segundo o vereador Sandro, e vai o prefeito e põe o trator para derrubar. É um absurdo. Isso é o tipo de governante, é o tipo de prefeito que nós temos em Taboão da Serra. Não pensa na população. Aquela região precisa de segurança. Quando começa a construir com a ajuda dos comerciantes, vai o Aprídio lá e derruba. Próximo destaque com Adilson Oliveira. Vamos lá. Vereador enfermeiro Rodney afirma que pronto-socorros atendem rápido, mas até apoiadores de Aprídio reclamam que são maltratados na saúde. Muito bem, o vereador enfermeiro Rodney, na sessão, disse que os 3 pronto-socorros municipais estão atendendo rápido. Ele disse que a UPA está atendendo em até 3 horas. O PSI, o pronto-socorro infantil, até em 2 horas e meia. E o Antena, olha só, em até 1 hora e 35, não chega a 2 horas. Isso foi, acredite você, foi o que o vereador enfermeiro Rodney disse. Ele disse isso no último dia 6, foi na semana passada. Mas chamou tanta atenção pelo absurdo, né, que nós estamos retomando essa fala do vereador. Veja. E queria também passar o boletim da UPA, do PSI e do Antena, que é muito diferente estar cheio de demorar para atender, que estão criando narrativas. Às vezes pega, Anderson, uma foto do pronto-socorro cheio, obviamente que vai estar cheio, mas atendendo dentro do protocolo, dentro do horário. Segunda-feira, que é o dia crítico em todo o Brasil, na UPA teve 599 atendimentos, aqueles casos simples que pode esperar até 240 minutos, estava numa média de espera de 3 horas. Então, 1 hora a menos do que poderia estar esperando. No PSI, 430 atendimentos, numa média de atendimento de 2 horas e meia. Então, 1 hora e meia a mais do que pode esperar, conforme a classificação. E no Antena, 545 atendimentos, com uma média de atendimento de 1 hora e 35. O que eu quero dizer com isso é uma evolução da nossa saúde pública, da nossa urgência e emergência, aonde devo parabenizar também, tanto nós, vereadores que fiscalizamos, ficamos no pé daquela empresa, mas ao prefeito Aprídio e ao secretário José Alberto Tarifa. Tá aí. Mas, vereador enfermeiro Rodney, não foi o que a Gessunita de Souza disse e observou lá no Antena. Olha só. Olha aí, gente, pronto-socorro da Antena, como é que tá, ó. Cheguei aqui 10 horas da manhã. Olha a muvuca, a carniça que tá aqui. Hein? Cadê os prefeitos da cidade? Olha aí, gente.
Olha aí que imundiça que tá isso aqui. Muito bem. E aí, ela fez o vídeo, você viu aí a bronca da moradora. E agora você está vendo a postagem. Ela diz no vídeo que chegou no Antena às 10 da manhã. Né? Ela foi lá no dia 13 de fevereiro. Né? Perdão, no dia 23 de fevereiro. Ela foi lá no dia 23. Ela chegou às 10 da manhã e saiu. Você está vendo a postagem. E o diálogo que nós tivemos com ela saiu às 5 da tarde. Então, o vereador enfermeiro Rodney, o senhor falou que na Antena em até 1h35 atendimento. Só na sua cabeça, né? E aliás, o senhor pegou essa média de horário de atendimento de uma segunda-feira, que seria o dia mais crítico, segundo o senhor, o vereador. E olha só, hein? E o dia que a Gessunita encontrou essa situação, essa demora toda, foi numa sexta-feira. Então, se ela tivesse numa segunda-feira, ela ia demorar quanto tempo lá para esperar? Ela esperou 7 horas. Ia virar o dia lá no Antena, né? Segundo a sua alegação aí. Então, só reforçando, né? Ela chegou lá às 5 da tarde, né? Muito bem. E aí, veja só, isso aí nós já tínhamos até mostrado aqui no Roda de Fogo, viu, Márcio, e você que nos acompanha. Então, diferentemente do que você diz, enfermeiro Rodney, que no Antena o paciente é atendido em até 1h35, na verdade, em média, até 7 horas o morador espera para passar no pronto-socorro Antena, viu, vereador? Mas, como eu disse, nós já tínhamos dito isso. Agora a novidade, a exclusividade, acompanhe agora no Roda de Fogo, não é? Veja só, até apoiadores do Aprígio reclamam que são maltratados na saúde. O Roda de Fogo teve acesso, novamente, à troca de mensagens de apoiadores do Aprígio. Vou aqui pegar, só para você acompanhar. Né? Dessa vez, é no grupo chamado Grupo Binho da Saúde. Conhece o Binho da Saúde? Foi secretário da Saúde, agora ele está na saúde, viu? Você pode acompanhar aí... Secretário da Cultura. Exato, ele estava na Cultura, né? Saiu, agora ele está na Secretaria de Saúde. Ele está um dos principais responsáveis na Secretaria da Saúde. Foi no grupo do Binho que esta apoiadora do Aprígio, ou seja, esse grupo é de apoiadores do Aprígio, ela está reclamando para os outros apoiadores a situação da saúde. Olha aí, acompanhe. Ela diz assim, né, a gente rasurou o telefone dela aí para não aparecer. Ela diz assim, você pode acompanhar. Bom dia, gente. Eu acho um tremendo absurdo esse pronto-socorro Antena. Eu juro que quero acreditar que isso vai melhorar. Porque a pessoa chegar 11 e pouco da noite, com uma falta de ar tremenda, bronquite atacada, e demora horas e horas para ser chamado. 2 horas da manhã, aí ela continua, então ela chegou às 11 horas da noite. Então, continuando aqui, você vai ver a outra mensagem aí. Então, ela fala, ser chamado 2 horas da manhã, agora vou esperar para ver quanto mais tempo vai levar para a medição com tantas pessoas. Ruim, 3 médicos atendendo daquele jeito, só Jesus. Minha maior vontade é chamar uma reportagem, porque isso está uma vergonha. Ela continua, um monte de salas de médicos vazias, sem médico. Pelo amor de Deus, quantas pessoas vão morrer para que isso melhore? Aí você abre aqui a outra mensagem, né, para que isso melhore. Aí ela, né, envergonhada, ela está falando no grupo dos apoiadores do prefeito, né,
no grupo Binho da Saúde, ela continua envergonhada. Desculpa, mas estou falando com uma mãe que vem trazer seu filho passando mal, porque tem asma, e tem que esperar horas e horas por um atendimento absurdo. Aí ela colocou lá o documento, a ficha, no Antena, e aí ela termina, mesmo sem conseguir respirar direito, 2 horas para ser atendido. Absurdo. Aí ela coloca ainda, pressão alta a 15. Ela começou falando que chegou às 11 e pouco. Aqui você já está vendo que ela escreveu isso às 2h46 da manhã. Então, 4 horas e o filho dela passando mal. E aí a resposta, lá, já no outro dia, o que foi? Bom dia. Ou seja, ninguém se importou com o sofrimento dessa apoiadora do governo Aprígio, neste grupo do Binho da Saúde. O próprio Binho, né, que está na gestão da pasta, não deu nem um pio, nem se importou, né, com o sofrimento dessa mãe, que é apoiadora do governo Aprígio. Né? Então a mãe, né, não aguenta mais tanto sofrimento, e o vereador enfermeiro Rodney está dizendo que nos prontos-socorros, particularmente na Antena, os pacientes são atendidos em 1 hora e 35 minutos. Márcio Cancela. Vereador Rodney é um fanfarrão. Não sei onde o senhor... Eu queria saber o que o senhor está levando, com todo o respeito, vereador. Por que o senhor está fazendo essa defesa dessas 2 empresas que passaram a administrar os pronto-socorros municipais, hein, vereador? O vereador não defende o prefeito, não. Defende o povo. Defende o povo. O voto vem do povo, não vem do Aprígio, não. O Aprígio não vai te dar nada. Aliás, não deu nada, não vai dar nada. Quem te dá o voto é o povo. Há um alerta aí para o senhor, viu, vereador? Então, vereador, responda para nós. Por que o senhor defende tanto a empresa do Aprígio e não defende a população? Não defende nem os apoiadores do Aprígio, que estão sofrendo, reclamando da saúde, que para o senhor, né, tá indo bem. Muito bem. Tribunal de Justiça de São Paulo, através da desembargadora Luciana Bresciani, julgou procedente sobre o julgamento hoje dos cargos ilegais, né? Mas a gente vai ter que explicar um pouquinho melhor que houve uma modulação, e também a Dilson Oliveira, a desembargadora, pediu vistas para a próxima sessão, que isso ela vai dar mais detalhes sobre a decisão dela. Ela vai estudar o projeto, aliás, vai estudar o processo e vai dar maiores decisões dentro dessa modulação na semana que vem. Então, resumindo, nós vamos explicar melhor. O julgamento foi procedente, ou seja, já não existe mais esta lei criada por Aprígio. Adilson Oliveira, vamos começar por modulação. Então, Márcio, e você que nos acompanha, de fato, como você mesmo disse, o Tribunal de Justiça, numa decisão de 23 desembargadores, então todos aqueles que votaram a favor da ação da Procuradoria-Geral do Estado contra a lei do Aprígio, que criou cerca de 775 cargos, dos quais 661 eram ilegais. Essa ação foi considerada, o julgamento dos desembargadores do órgão especial do TJ foi pela procedência da ação. O que isso significa? Que a lei do Aprígio, que criou todos esses cargos ilegais, está extinta. O Aprígio deve demitir os livre nomeados. Agora, com relação à modulação, ainda não está claro. A desembargadora, relatora Luciana Bresciani pediu vista, e a vista pode ser em relação à modulação. O que pode ser a modulação? Uma das possíveis modulações: os livre nomeados em cargos ilegais
não precisar devolver o dinheiro, o salário, os valores que eles receberam nesses 7 meses em que eles estiveram em situação irregular, ilegal. Essa é uma modulação. A outra modulação é o prazo que o Aprígio poderia ter para mandar os livre nomeados embora. Ele pediu 180 dias e a lei permite 120 dias. Exatamente, ele pediu 6 meses, olha só, hein? Já tinha, né, tido um ato ilegal na lei anterior e agora ele queria mais 180 dias para mandar os livre nomeados embora. Nesse caso, como o Aprígio é reincidente na ilegalidade, só caberia 4 meses. Mas isso é uma modulação que ainda não está clara, não está clara, né? É preciso esperar o voto em definitivo. O acórdão. Exatamente. O que a desembargadora deu foi a favor da procedência da ação. Ou seja, que a ação do Ministério Público Estadual é correta, o Aprígio tem que extinguir a lei, consequentemente mandar embora os livre nomeados. Agora, resta saber qual é a modulação que vai ser aplicada no caso. Na próxima quarta-feira, então, ela nasce na nova sessão presidencial. É a tendência, né, Márcio? Pode ser que seja antes. Pode ser que seja antes. Marcado, pode ser que tenha uma extra, mas normalmente na próxima quarta-feira ela vai apresentar no acórdão essas modulações, né? Ela pode decidir outras coisas, mas a notícia é o seguinte: Adilson Oliveira, a lei não existe. A lei não existe. É irregular. É uma decisão unânime dos desembargadores. A ação é procedente do Ministério Público, consequentemente contra a lei do Aprígio que criou esses cargos ilegais. Muito bem. Nós vamos ficando aqui. Por hoje é só. Adilson Oliveira, nós vamos ficando por aqui no programa de hoje. Muito obrigado aí pela sua audiência. Semana que vem a gente está de volta, porque o que os outros jornais não falam, a gente te conta. Até lá. Até.